Sua vida, tá bom? Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos continuar a nossa exposição na carta aos Hebreus. Hoje nós vamos ler dos versos 4 até os 7 para a nossa meditação. Eu vou pedir, assim como foi pela manhã, que os diáconos nos ajudem. Nós temos menos crianças à noite, mas Lucas Miguel ou Vinícius, pega ali aquela folhinha lá, Vinícius, do boletim, porque tem uma tarefa especial para as crianças hoje, né? Hoje pela manhã nós tivemos uma tarefa com as crianças e à noite vamos ter uma tarefa mais uma vez uma tarefa especial, né? Aqui temos duas, eu acho que no berçário tem uma, eu acho que o Theo já capotou, né? Mas se o Theo estiver acordado, você entrega ali para o Theo também. Para o Theo. As crianças já vão entender o porquê que nós vamos entregar essa folhinha para elas. Se precisar de caneta, aqui, Miguel. Nós vamos oferecer também uma canetinha. O Theo está com o Júnior lá no berçário. Lá. Não sei se o Theo está acordado ou não, mas daí você entrega ali para eles ali. Tá bom? Muito bom. Hebreus 11, dos versos 4 até o 7. Nós vamos falar hoje sobre qual é a fé que agrada a Deus. Diz assim o texto das Escrituras, falando sobre os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e porque o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez nos reunirmos aqui, agora nas horas da noite, com parte da Tua igreja, Senhor, para louvarmos o Teu nome, bendizemos ao Senhor e meditarmos nas Escrituras, para que o Senhor nos dê toda a instrução do céu, edifique e fortaleça os nossos corações. É em Cristo que nós oramos agradecidos por esse privilégio e pedindo que o Senhor nos ajude a entender e aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém e amém. Antes de falar com os adultos, quero falar com as crianças. Hoje vai ter tarefa para vocês no culto, tá bom? Vou dar uma tarefa para vocês aqui no culto. E qual é essa tarefa? Vocês vão fazer 3 desenhos para mim. Vocês gostam de desenhar? Quem gosta de desenhar? Gosta de desenhar? Gosta de desenhar? Então tá jóia. Nós vamos falar sobre um assunto que é fé, e nós vamos falar sobre 3 aspectos dessa fé. Eu vou precisar que vocês façam 3 desenhos. O primeiro desenho, você vai desenhar nessa folha, uma ovelhinha. Quem sabe desenhar ovelhinha? Quem não sabe vai pedir ajuda do papai e da mamãe aí, para ajudar. Então, você vai desenhar uma ovelhinha. O segundo desenho que vocês vão fazer é uma Bíblia assim, ó, igual essa daqui, ó, bem bonita, tá bom? Vocês vão desenhar uma Bíblia. E o terceiro desenho que eu quero pedir para que vocês façam é um barco bem grande. Vocês já ouviram falar da história da Arca de Noé? Nunca viu? Quando está com sono, não esquece todas as coisas. Mas da Arca de Noé, que tem vários bichos naquele barco. E você vai desenhar esse barcão e pode colocar quantos bichos você conseguir colocar nesse barco. 3 desenhos que é para fazer. Quem lembra? O primeiro desenho é de uma ovelha. O segundo desenho é de uma Bíblia. E o terceiro desenho é de um barco, uma arca.
placa bem grande, tá bom? E enquanto eu vou pregando aqui, eu vou falar para vocês o porquê que eu pedi para que vocês façam esse desenho, tá joia? Então a gente vai hoje para os pais e para os filhos nessa meditação, tá? E agora você, papai, mamãe, vovô, vovó, que está com o filho, que está sem o filho, que já teve filho, que não tem filho, que vai ter ou que não vai ter filho, você que é adulto, tá? Que já passou dessa fase infantil, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu acredito que vai ser um pouco mais incômoda do que se eu tivesse pedido para que você fizesse 3 desenhinhos, né? Talvez você, nesse momento, possa até pedir para um diácono, dá para trazer minha folha? Eu prefiro ficar com os 3 desenhos, mas não é uma questão optativa. No seu caso, se você pudesse mensurar a sua fé, se você pudesse dar uma nota na sua fé, entre 0 e 10, qual seria a nota que você atribuiria à sua própria fé? Pensa. Qual nota você daria a você na sua fé? Se você pudesse fazer uma avaliação. Uma pergunta para te ajudar nisso, ou para complicar um pouco mais. Se você conseguir aferir uma nota, ou se você pensou em uma nota que você pudesse aplicar à sua fé, qual critério você está usando para aferir essa nota? Porque quando nós pedimos para que alguém faça uma avaliação, essa avaliação é feita dentro de alguns critérios, né? Um professor, por exemplo, quando ele aplica uma prova ao final de um período de curso, ele não aplica a prova sobre o ano todo, ele vai delimitar uma quantidade de matéria, um determinado assunto que ele passou em sala de aula. Eu sei que muitos alunos falam, não, eu não vi isso, mas os professores vão dizer, eu passei isso. Você não viu ou porque estava dormindo, ou porque não veio na aula, ou porque não prestou atenção. Mas o que é cobrado? É cobrado sobre um determinado assunto, que você já tem conhecimento da maneira que você possa fazer uma avaliação. Também é perceptível que, e talvez possa acontecer isso com você, que nessa avaliação que você vai fazer da sua fé, talvez ela varie de acordo com o dia, a avaliação. Não necessariamente com um critério objetivo. Por exemplo, num dia que você está tudo bem, felizão, talvez você dê uma nota melhor para a sua fé. Mas num dia que você está mais para baixo, mais triste, mais cabisbaixo, talvez você julgue que a sua fé não é lá uma grande coisa. Também pode variar de acordo com a circunstância. Você acabou de receber uma notícia de que você foi promovido no seu emprego, aumentaram o seu salário, ou você que estava procurando um emprego, abriu aquela porta de emprego para você, talvez você avalie sua fé como uma fé muito positiva. Talvez não ocorresse da mesma forma se fosse no dia em que você estivesse assinando uma demissão ou sendo mandado embora. Talvez a fé seja diferentemente mensurada entre o momento em que você recebe um filho nos braços e tem o privilégio de acalentar o filho que nasce, daquele momento em que você pega um exame cuja enfermidade está ali estampada e que te traz temor no coração. Perceba que é possível que ocorra contigo assim também, que o critério pelo qual nós avaliemos a nossa fé, ele não seja tão objetivo assim. Ele varia de acordo com a circunstância e de acordo com as nossas próprias emoções, de acordo com as nossas próprias percepções acerca de nós mesmos diante de uma certa questão. Mas a Bíblia nos propõe um critério bastante objetivo para que nós avaliemos a nossa fé. No último sermão, na última semana, quando nós expusemos Hebreus 11, os primeiros 3 versículos, nós falamos sobre a natureza da fé bíblica. O que é essa fé que nós dizemos ter? O que é essa fé pela qual nós nos movemos? O que é essa fé na qual nós perseveramos para a preservação da nossa alma? E nós vimos que essa fé é basicamente uma convicção profunda aqui do nosso coração, um convencimento interior. Essa fé é um testemunho ativo, vívido, da qual nós testemunhamos diariamente na nossa vida. E também essa fé é uma manifestação de obediência à palavra de Deus. E é nessa perspectiva de que a fé é uma necessidade absoluta na nossa vida para que nós consigamos viver de acordo com a vontade de Deus, que o autor de Hebreus nos traz agora 3 exemplos muito práticos daquilo que nós vimos no que se refere à natureza da fé.
Nós vamos ver aqui como essa fé se dá numa convicção de alma, como ela se dá numa relação de testemunho e de obediência à palavra de Deus. Nesse sentido, o autor passa a mostrar que tipo de fé e que tipo de prática de fé Deus se agrada. Como eu e você podemos viver essa fé de maneira não meramente conceitual, mas prática, no dia a dia. E assim, irmãos, vendo sobre qual é a fé que agrada a Deus, eu quero logo de início mostrar, olhando para esses personagens que aqui estão listados, esses 3 primeiros personagens, que uma fé que agrada a Deus, em primeiro lugar, é uma fé que molda a nossa adoração. Uma fé que agrada a Deus precisa mudar a nossa relação com o próprio Deus, a nossa percepção de culto, a nossa percepção de oferta a Deus, e oferta que eu falo é muito além de questões financeiras, uma oferta de vida diante de Deus. E para isso eu quero convidá-los a prestar atenção no versículo 4, quando o autor nos cita como foi Abel. Diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, irmãos, é o primeiro exemplo bíblico de alguém que recebeu a aprovação de Deus, que foi justificado por Deus mediante a sua fé. Às vezes nós fazemos uma confusão, porque onde nós vemos mais retratado esse aspecto de salvação pela fé é no Novo Testamento. E às vezes nós imaginamos que esse tipo de salvação só ocorreu a partir do Evangelho de Mateus, que é um engano. Toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, nunca houve uma outra forma de salvação. A salvação sempre foi, a justificação sempre foi por meio da fé. Aqui por todo o capítulo 11, nós veremos exemplos de homens que foram justificados pela sua fé, ainda no Antigo Testamento. Mas como ocorreu essa justificação? Por que Deus se agradou desses homens, aqui em especial de Abel? Que tipo de fé ele manifestou na sua vida a ponto de agradar a Deus? Para que a gente entenda um pouquinho, a história de Abel, ela está diretamente ligada a 3 personagens, né? Aqui nessa fase aqui está ligada ao seu irmão Caim, mas antes mesmo de nós entendermos essa relação entre Abel e Caim, é importante que a gente volte um pouquinho atrás, vendo a relação com os pais de Abel e Caim, Adão e Eva, em específico em um episódio, logo após a queda no jardim do Éden. Adão e Eva haviam pecado contra Deus, deram ouvido à voz da serpente, comeram do fruto que não era para comer, e agora eles estavam numa situação difícil, porque Deus costumeiramente vinha na viração do dia para conversar com eles, e estava chegando a viração do dia, e eis que o Senhor veio, logo depois da queda, visitar Adão e Eva. Só que essa visita, diferentemente das outras que eram feitas anteriores, que eram profundamente prazerosas, agora é uma visita um pouco estranha, porque Deus chega ali na viração do dia, e Adão e Eva não estavam naquele lugar de costume. E Deus faz uma pergunta: onde vocês estão? No caso, Adão, onde você está? E Adão sai envergonhado ali, atrás de um arbusto, de um lugar que ele estivesse se escondendo, porque ele havia pecado. E agora ele havia quebrado aquele padrão de relação que os homens deveriam ter com Deus. E essa visita de Deus para com Adão e Eva é uma visita para dura repreensão. Acontece que Adão e Eva, eles não saíram apenas do seu esconderijo, mas eles continuaram escondidos de Deus, porque eles costuraram roupas de folhas de figueira, agora para se esconder de Deus. Aqueles que tinham uma liberdade diante do Senhor, aqueles que desfrutavam de uma alegria plena diante do Senhor, agora estavam envergonhados, e estavam envergonhados da sua nudez diante de Deus. Agora, por conta do pecado, eles já não estavam mais à vontade na frente, diante de Deus. Já aconteceu isso com você? Já tentou orar logo depois de pecar? Ler a Bíblia? Né? Ou então, aconteceu um momento de pecado, você tem que vir no culto, não pode correr dele, e você vem ali. Você já percebeu como nós não nos sentimos tão à vontade assim,
diante de Deus. Assim estavam Adão e Eva, envergonhados, tentando cobrir as suas vergonhas pelos seus próprios meios. E Deus, depois de dar uma dura repreensão, Deus repreendeu a serpente, porque tentou Eva e levou-os a cair, e Deus falou para com a serpente: por conta disso, agora você vai rastejar sobre o seu ventre por toda a vida, e eu vou colocar inimizade entre você e o filho da mulher que você levou a pecar. Você vai ferir o calcanhar do filho dessa mulher, mas o filho dela vai esmagar a sua cabeça, diretamente apontando para o Evangelho de Cristo Jesus e para a morte da morte na morte de Cristo. Uma profecia direta, feita pelo próprio Deus, do que aconteceria, qual seria o destino final da serpente. Deus volta-se então para Eva e diz: por que você comeu do fruto que não era para comer? Agora, um dos momentos de maior alegria e satisfação da qual você pudesse experimentar, que é o trazer à luz os seus filhos, você fará isso com dores. E agora você terá dores no seu parto e mais. O seu desejo será para com o seu marido e contrário a ele, e vocês vão ter dificuldades nesse relacionamento o tempo todo. Mas a maior e mais dura repreensão, embora a repreensão da serpente seja uma repreensão profunda e direta, mas as palavras mais duras foram referidas para Adão. Depois de ter repreendido a serpente, depois de ter repreendido a mulher, Deus volta-se para Adão e diz: por sua causa, por conta do seu pecado, porque você não me obedeceu, porque você não instruiu a sua casa, porque você não guardou as minhas palavras, amaldiçoada é toda a terra por aquilo que você fez. Você é o culpado de toda a maldição. E logo depois de Deus proferir essas palavras duras, e antes de expulsá-los do jardim do Éden, Deus já mostra algo muito interessante que vai estar diretamente ligado com a história de Abel e Caim e com o sacrifício de Abel. Porque Adão e Eva se apresentaram diante de Deus com folhas de figueira vestidos, mas Deus foi lá e matou um animal e tirou a pele daquele animal e vestiu Adão e Eva com a pele daquele animal, mostrando que de maneira alguma os nossos recursos pessoais são capazes de nos tornar apresentáveis e aceitáveis diante de Deus. Deus precisou matar um inocente para cobrir as nossas vergonhas com o sangue e a pele desse inocente. E é por isso que o autor de Hebreus nos fala dessa oferta de Abel ter sido aceita. Quando você vai ler o livro de Hebreus, no capítulo 9, por exemplo, no versículo 22, o autor já havia deixado claro que se não houvesse derramamento de sangue, de maneira alguma haveria remissão de pecados, porque a remissão de pecados se dá pelo castigo do pecado, e o castigo do pecado é o quê? A morte. Alguém vai ter que morrer. No caso, Cristo morreu por nós. Abel já tinha essa palavra e esse conceito encravado no seu coração, assim como Caim. Mas na hora de oferecer uma oferta a Deus e de se apresentar diante de Deus, Abel usou desse critério e ofereceu para Deus uma ovelha, um cordeiro do seu pasto. Ele trouxe a primícia do seu rebanho, exatamente apontando para aquilo que Deus fizera na sua relação com os seus pais. Senhor, eu sei que eu não posso me sustentar na sua presença, não há nada em mim que possa manter-me em pé diante do Senhor, por isso eu ofereço alguém que vai morrer no meu lugar. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E isso ficou muito expresso nas Escrituras. Qual o problema? O problema é que Caim ofereceu um sacrifício que apontava para os seus próprios esforços, para os seus méritos pessoais, embora fosse uma boa oferta. Perceba que a Bíblia diz que, determinado tempo, Caim trouxe o fruto da sua terra como oferta. E perceba que o veredito de Deus não é assim: a oferta de Caim não prestava. Diz que a oferta de Abel era mais excelente do que a de Caim. O que Deus estava fazendo não era simplesmente colocando Caim de lado, mas mostrando para Caim que aquilo que ele estava oferecendo era em busca de autoaceitação.
A oferta do fruto da terra de Caim mostra o seu desejo de sentir-se aceito por Deus por conta dos seus próprios méritos. Lembram do jovem rico que se encontrou com Jesus, relatado em Marcos capítulo 10, dos versos 17 a 23? Aquele menino se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, eu quero te seguir. Primeiro ele tentou bajular a Jesus, falou: bom mestre. Jesus falou: por que você me chama de bom? Jesus sondou o seu coração, sabia o que estava no seu coração. Diz mais, a Bíblia diz que Jesus amou aquele menino. Ele falou: eu quero te seguir. Jesus falou: então, citou para ele os 10 mandamentos, siga aí a lei de Deus aqui. Ele falou: Senhor, tudo isso eu já faço. É mais ou menos como se aquele jovem estivesse falando para Jesus: Jesus, você vai ter um ganho comigo te seguindo. Esses dias eu ouvi um famoso aí, evangélico, que ele lançou uma Bíblia lá, comentada por ele. Eu fico até com medo de imaginar os comentários que tinha naquela Bíblia lá, porque a gente vê a vida dele ali, naquilo que ele fala ao vivo e a cores, eu imagino naquilo que ele escreve ali, mas tudo bem. E ele colocou uma foto dele na capa da Bíblia, e uma pessoa na entrevista perguntou: mas por que você colocou? Ele falou: rapaz, eu tenho que usar os meus dons para ajudar Deus. Eu estou dando uma força para Deus, porque os jovens me conhecem. Então eles vão olhar para aquela capa de Bíblia e vão comprar. Eu imagino Deus falou: rapaz, se você não faz isso, agora é parar de vender Bíblia. A ideia de Caim era igual a essa ideia. A ideia do jovem rico era igual a essa ideia. Eu tenho méritos, eu me coloco diante de Deus pelos meus próprios méritos. Em contrapartida, Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, exatamente por não apontar para os seus méritos. Abel trouxe um sacrifício expiatório das primícias do seu rebanho. Em vez dele trazer a oferta do seu trabalho, ele escolheu do seu rebanho o que havia de melhor. Rebanho esse que era multiplicado pelo próprio Deus. E colocou e pegou do seu rebanho o melhor da gordura, o melhor dos animais, a melhor da oferta e ofereceu para Deus. A ovelhinha que ele levou para Deus. E essa oferta de Abel estabeleceu de maneira tipológica, apontando para, como se fosse uma flecha apontando para uma realidade, o sacrifício com o sangue como base para a entrada na vida de fé. A oferta de Abel apontava diretamente para Cristo Jesus. É como se Abel estivesse reconhecendo-se como pecador, como não merecedor da graça, como alguém que merecesse morrer por ser filho de quem era e pensar como ele pensava, pela linhagem dos seus pais. E ele se coloca diante de Deus falando: Senhor, eu trago uma oferta que morreu no meu lugar. Aceite, Senhor. E Deus aceitou a oferta de Abel. A oferta de Caim não agradou a Deus porque ela não foi oferecida por meio de fé, mas por anseios pecaminosos de comprar a bênção de Deus. Às vezes a gente tem isso, irmãos. A gente olha para Abel e Caim e acha que essa história é muito distante da nossa, mas essa história é muito mais próxima do que nós possamos imaginar. Às vezes, quando nós achamos que nós somos aceitáveis, que nós devemos merecer qualquer tipo de honra na igreja, seja por um cargo, seja por um título, seja por condição financeira, ou por qualquer outra coisa. A cabeça do homem, assim, ela tem uma multiplicidade de desejos, né, que precisam ser saciados. Quando nós fazemos isso e falamos: Senhor, mas eu estou fazendo para o Senhor, como se Deus tivesse que nos aplaudir, falou: olha, muito bom. Quando nós imaginamos que Deus se torna devedor nós por algo que nós possamos oferecer para Ele, a nossa oferta é exatamente igual a de Caim. Eu trouxe o melhor que eu tenho, o melhor da minha terra. Certa feita, muitos anos atrás, um amigo querido, que eu amo demais, nem mora mais aqui no Brasil, menino, toquei com ele muitos anos, no Ministério de Música da igreja, e depois eu fui para o seminário e passou um tempo, eu descobri que ele tinha saído da igreja. Embora não tivesse abandonado a fé, foi para uma outra denominação. Um belo dia eu me encontrei com ele e falei: o que aconteceu, meu filho? Por que você saiu da igreja? Por que você mudou de denominação? Aconteceu alguma coisa? O pastor começou a pregar heresia? O que houve? Porque é o único motivo que você tem aí para mudar de igreja. Ele falou: não, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei: então me conta o que aconteceu com você, né? Ele falou: rapaz,
Desde o tempo que a gente tocava junto, sempre toquei. Você foi embora, a gente continuou levando. O louvor até melhorou. Falei, obrigado. Eu sabia que o louvor ia melhorar com a minha saída, mas eu não precisava dessa informação necessariamente. Mas tudo bem. Ele falou, depois até melhorou. E de fato, eles tocavam assim, era um outro nível, eram excelentes músicos. E ele falou, e nunca ninguém chegou para mim na porta da igreja, cumprimentou, falou, olha, hoje foi bom, e tocou. Eu parei e falei, e por que alguém deveria fazê-lo? Falei, para quem que você estava lá? Para quem você executava com tanto esmero, com tanta perfeição o seu instrumento? Era para a glória de Deus ou era para receber uma glória para você mesmo? E ele parou, ficou olhando, falou, mas não é bem assim. Falei, é assim sim. A glória é daquele que te deu o dom, não da sua força em executar. Irmãos, o nosso coração está muito próximo dessa história de Abel e Caim. É algo que é visível em nós o tempo todo. Nós muitas vezes queremos o mérito, e Jesus já nos adverte. Diz que lá naquele último dia do grande encontro, muitos vão chegar diante do Senhor e falar, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo, no seu nome eu propaguei, no seu nome eu fiz crescer, no seu nome eu, no seu nome eu. E Jesus vai falar assim, eu não te conheço, afasta de mim. Porque embora você tenha usado o meu nome, você nunca fez por minha causa, é sempre por você. Esse era o problema da oferta de Caim. Quanto a Abel, porém, o seu sacrifício foi aceito por ter sido oferecido por meio de fé, irmãos. Ele cria que ele não podia estar diante de Deus. Ele cria que ele só precisava oferecer para Deus, pela fé, alguém que morresse no lugar dele. E é por isso que ele continua falando. Nós vemos um outro paralelo bíblico muito interessante, a oração do publicano e do fariseu. Lembra disso? Publicano, ou melhor, o fariseu, vai no seu momento de oração. E qual era a sua oração? Muito obrigado porque eu não sou igual a esse. Muito obrigado porque eu sou melhor que aquele. Muito obrigado porque, está vendo, eu estou na igreja. Aquele, nem na igreja está. Muito obrigado porque eu dei o dízimo, o outro não deu o dízimo. Sei não, aquela vida lá também tem assim. Muito obrigado porque eu sou uma pessoa famosa. Muito obrigado por isso. E o publicano ouvindo aquilo ali, irmãos, ele falou, rapaz, eu sou tão ruim quanto o outro lá fala que eu sou mesmo. E a oração do publicano foi algo muito simples. A oração do publicano tem uma relação direta com a oferta de Abel, porque ele diz, sê propício a mim, pecador. O que o publicano estava dizendo? Falou, eu não poderia estar aqui. Eu não poderia falar com o Senhor. Eu não tenho nem esse canal. Então, a única maneira de eu ter esse acesso ao Senhor é oferecendo uma oferta, é morrendo pelo meu pecado, mas eu também não posso morrer agora, eu não quero morrer. Então, Senhor, oferece por mim aquilo que eu não posso oferecer. Isso significa ser propício a mim. Faça ao Senhor uma oferta em meu lugar. Aquele publicano apontou para Cristo. Porque a oferta que nos leva a Deus não é a oferta que a gente deu. É uma oferta que o próprio Deus deu. Ele foi propício a nós. Ele enviou o seu filho. Ele deu a sua ovelhinha. Ele deu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nele a minha culpa e a sua culpa fosse castigada, para que por meio dele nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido. Olha que paralelo lindo. E a Bíblia nos diz que esse segundo, o publicano voltou para casa justificado. Esse é o termo que usa lá. Esse voltou justificado. Mas e o fariseu? A Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. A oferta de Abel, diferenciada da oferta de Caim, porque Caim oferecia de si para si mesmo. Abel prefigurou a caminhada daqueles que vivem por fé, que são transformados em vida pela expiação consumada do Cordeiro de Deus. O sacrifício de um animal expiatório se tornou mais aceitável a Deus, porque era um sacrifício que apontava para Cristo. Esse sacrifício era um reconhecimento de pecados próprios, de merecimento de morte e de reconhecimento da misericórdia de Deus.
sabendo que Deus aceitou algo em nosso lugar. De maneira que, mais importante do que o sacrifício em si, foi a atitude de Abel, que o ofereceu pela fé, sabendo que Deus poderia fazê-lo. Por isso Abel ainda fala, irmãos, de maneira testemunhal, mostrando que a adoração aceitável a Deus é aquela que é oferecida por meio do sacrifício de Cristo. Abel fala na Santa Ceia, quando nós comemos do pão e do cálice. Abel fala todos os momentos em que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do sacrifício de Cristo para nos ligar a Deus. Abel falou na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus foi oferecido por nós. Abel está reunido, ali no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Abel fala por meio dessa nuvem de testemunhas da qual ele faz parte, para nos encorajar, para nos fortalecer a andar com Deus, sabendo que Deus nos recebe pela fé. Ele continua falando, servindo como fortalecimento. Então, em primeiro lugar, irmãos, uma fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa adoração. Como você tem vindo oferecer culto a Deus? Porque é possível que talvez na mesma igreja, o mesmo povo, o mesmo ambiente, cantando as mesmas canções, lendo a mesma Bíblia, os mesmos textos, ouvindo o mesmo sermão, alguns sejam aceitos diante de Deus e outros não. Espera aí, pastor, que situação é essa? Sim. Se você estiver aqui por causa de Cristo, entendendo que a palavra de Cristo é a que te sustenta, cantando louvor e prestando atenção nas letras do que você tem cantado para a glória de Cristo, percebendo se aquilo que você fala é de coração, oferecendo ao Senhor o seu louvor de fato. Se você faz isso por fé, de que estar aqui agrada a Deus, porque Ele pediu para que nós fizéssemos isso, o Senhor te justifica. Mas se você fizer isso apenas por aquele ritualismo normal, de final de semana, às vezes está no culto, mais preocupado com a hora de acabar do que com a hora de começar. Às vezes, quando o pastor abre o texto, fala, quando você, meu Deus, mas para que tanto versículo? Podia pregar num só. Eu falo isso porque eu já fiz isso, irmão. Já estava sentado no banco, cansado. O pastor abriu o texto e falou, meu Deus, para que um texto desse tamanho? Mal sabia eu que um dia eu seria o pastor e alguém estaria pensando nisso dos textos também. Você entende que no mesmo ambiente, no mesmo culto, o Senhor conhece a intenção do nosso coração em fé. Uma fé que agrada a Deus é essa que molda a nossa adoração. É uma fé que faz com que ofereçamos aquilo que o Senhor pede de nós, em obediência, submissão e grato pela misericórdia de Deus em nos aceitar. Foi por isso que Abel foi aceito. Essa é uma fé que agrada a Deus. Em segundo aspecto, uma fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa vida diária. Então perceba, a preocupação de Deus não é apenas com a nossa vida de culto, tá, irmãos? A preocupação de Deus não é apenas que você, vou entrar na igreja, deixa eu alinhar meu andar, deixa eu ver se a roupa está ajustada, mudar o jeito de falar, pega aquele compêndio de palavreado que eu uso lá fora, mas que aqui diante de Deus é meio tenso, né? Então, eu guardo ele no dicionário de bolso, e agora eu pego aquele dicionário evangélico, carregado de paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, bênção, meu irmão, e eu visto ele, eu implanto ele ali como alguém que implanta um chip, e entra com um vocabulário novo, e entra com uma palavra nova, e entra com uma maneira de cumprimentar diferente. Deus não se agrada disso, até porque eu falo que se a nossa vida tiver algum tipo de caricatura, não se engane, é a caricatura aqui dentro. A gente é o que a gente é lá fora. A gente é o que a gente é portas afora do culto. Isso é o que a gente é. Então, uma fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa vida diária, lá fora também. E para isso, o autor de Hebreus elenca a vida de um homem que é fantástica. E que talvez, se você leu a sua Bíblia de maneira meio desapercebida, você passou por ele e nem notou.
Porque são pouquíssimos versículos que falam sobre a vida desse homem, mas o pouco que é dito acerca dele aponta para uma vida de alguém que considerava a palavra de Deus, e esse homem é Enoque. Olha o que nos diz o versículo 5. Pela fé, 5 de Hebreus 11, tá? Eu já citei vários capítulos, né? Vários textos, passou 5 do quê? De Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Irmãos, a vida de Enoque é algo maravilhoso. Ele viveu numa época perversa, mais um exemplo de que o texto das Escrituras não está distante de nós. Pastor, o Antigo Testamento está falando de uma outra realidade, de um outro mundo. O Antigo Testamento, pastor, são exemplos lá do passado. Não há aplicabilidade disso para nós, irmãos. O Antigo Testamento é tão atual quanto o jornal de amanhã cedo, diria Charles Spurgeon. Perceba, Enoque viveu num período de perversidade, onde as pessoas não queriam seguir a Deus, não queriam ouvir a Deus, não queriam obedecer a palavra de Deus. Pastor, mas eles não tinham Bíblia escrita, eles tinham o conceito daquilo que o Senhor queria gravado nos seus corações. E nesse contexto onde ninguém queria a Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, dos versos 21 a 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus o levou para junto de si. Perceba que por duas vezes o texto das Escrituras enfatiza o padrão de vida de Enoque. Enoque andou com Deus. E o sentido de Enoque andar com Deus é muito interessante, irmãos. Pois, na verdade, o que está querendo dizer aqui, quando falando Enoque andou com Deus, a ideia de que Enoque andou sozinho com Deus em um momento que ninguém gostaria, ou ninguém queria, ou se interessava para andar com Deus. Era mais ou menos como se estivesse assim: Enoque estava num rio cuja correnteza empurrava para baixo e ele nadava para cima, contra a correnteza. Enoque estava vivendo numa contracultura para com o seu tempo. Andar com Deus, irmãos, no tempo de Enoque, significa testemunhar de algo que ninguém queria testemunhar. Mas por que Enoque fez isso? Porque ele cria de todo o seu coração que Deus o recompensaria pela sua fé. E ele assim o fez, quando levou Enoque para o céu, e Enoque nem passou pela morte. Em Hebreus, nós vemos que a fé é tão importante que Deus a recompensa. Olha o que nos diz o versículo 6, nós já até o lemos aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Deus sabe muito bem recompensar a fé dos seus filhos. Enoque foi trasladado, ele não viu a morte. Deus o levou ao céu, assim como Cristo fará com os seus santos que estiverem vivos na sua segunda vida. Imagina, aquele dia em que ouvimos a trombeta, o alarido de trombetas, e assim como um relâmpago riscar o céu, e sai do Oriente e vai até o Ocidente, e nós ouviremos a voz do Senhor nos chamando e nós subiremos. Enoque experimentou disso. Não apenas Enoque, futuramente Elias também experimentou da mesma realidade. Enoque está prefigurando aqui, irmãos, aquilo que Deus fará com todos os seus fiéis. Até mesmo aqueles que experimentaram da morte receberão uma nova vida. E por quê? Porque Enoque buscou a Deus de todo o coração, por meio da fé. Ele viveu uma vida piedosa. O alvo da sua vida era agradar a Deus com tudo aquilo que ele fazia. Perceba que não diz assim, Enoque andou com Deus no culto. Nem diz assim, Enoque andou com Deus na igreja. Não diz nem assim, Enoque andou com Deus enquanto ia para a igreja. Não diz isso. Só diz o quê? Enoque andou com Deus, apontando para
o fato de a vida de Enoque ser vivida na presença de Deus. Tudo que Enoque fazia, os seus pensamentos, os seus atos, a sua própria vida, tudo estava diante de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Diga-se de passagem, esse deveria continuar sendo o alvo de cada um de nós como crentes verdadeiros. Andar com Deus e agradar o Senhor pela fé. Abel ofereceu sacrifício aceitável e Enoque viveu uma vida de comunhão ininterrupta e aceitável a Deus. Ambos fizeram isso por meio da fé. Abel cria que Deus aceitaria o sacrifício no seu lugar e Enoque cria que o viver por Deus traria recompensas futuras melhores do que qualquer coisa que ele pudesse angariar pelos seus próprios esforços aqui no presente. E perceba, no versículo 6, que está ligado com esse versículo 5 que nós lemos, diz que sem essa fé, ninguém vai agradar a Deus. Porque essa fé pede dois aspectos que estavam vistos na vida de Enoque. Primeiro, era crer que Deus existia. Por que Enoque andou com Deus? Porque ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus pessoalmente. Ele sabia o que Deus requeria da vida dele. Ele sabia o que Deus queria dele. Assim como eu e você sabemos aquilo que Deus requer de nós. Nós devemos andar com Deus por sabermos que Deus existe. De que Deus não é um mito. Deus não é um conceito, um pensamento filosófico, uma ideia qualquer. Deus é um ser pessoal. Nos nossos catecismos e confissões, diria que ele é espírito infinito e aí vai. Que nós não vamos conseguir definir a Deus. Mas ele é alguém que apareceu para Moisés no meio de uma sarça ardente e deu o seu próprio nome, eu sou o que sou. Você diz para Faraó. Que depois, por pura misericórdia, apareceu como que de costas para Moisés. E Moisés viu a glória de Deus. E enviou seu filho. Então Enoque andou com Deus porque ele tinha confiança absoluta na existência desse Deus. E mais, se Deus existe, Ele é aquele que abençoa. Nós devemos ter essa fé, irmãos. Porque às vezes andar com Deus vai fazer com que a gente perca algumas coisas aqui. Acreditar que Deus existe é importante, mas não é tudo. A Bíblia diz que até os demônios acreditam que Deus existe e até estremecem. Tiago 2, 19 e 20 diz isso. Né? Inclusive, uma vez eu estava ouvindo um sermão do reverendo Augusto falando sobre ateísmo, né? E eu não tinha parado para pensar naquilo até então. O reverendo Augusto diz que o ateísmo é algo tão aviltante, é algo tão antinatural em qualquer sentido, seja humano, espiritual, que nem o diabo ousou ser ateu. Porque a Bíblia diz que o diabo crê que Deus existe e treme por crer que Deus existe. O ateísmo é uma aberração filosófica tão gigantesca que nem o próprio Satanás chegou a esse nível. Então você imagina o nível de pecado que nós temos por aí. Mas quando fala que crer que Deus existe, é muito mais, irmãos, do que acreditar num fato, ou acreditar em histórias, ou acreditar na mera existência de um ser superior, que é maior que todas as coisas. O que Deus deseja de nós é que nós tenhamos uma fé prática, não apenas de reconhecê-lo como existente, mas de termos uma relação pessoal com Deus, uma relação dinâmica que transforma a nossa vida, de buscarmos a sua face e conhecê-lo com sinceridade de coração, sabendo que Ele nos recompensa com o céu, com a glória eterna que Ele nos dá vida. Então, em segundo lugar, uma fé que agrada a Deus é uma fé que molda a nossa conduta pessoal. Deus existe, Ele tem um padrão para que eu ande, e eu vou seguir os padrões de Deus porque eu o amo, e porque Ele me receberá na glória eterna para que eu viva com Ele por toda a eternidade. Dois aspectos de uma fé que agrada a Deus: molda a nossa adoração, molda a nossa vida diária. E para nós terminarmos, uma fé que agrada a Deus molda a nossa visão de futuro, a nossa esperança. E aqui o autor de Hebreus elenca mais um personagem maravilhoso, que é Noé. Diz assim o texto de Hebreus 11, no versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam,
e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Para as crianças, lembra o primeiro cordeirinho? Deus ofereceu um cordeiro que morreu no nosso lugar, Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, nós vemos aqui que Enoque foi obediente à palavra de Deus e andou de acordo com aquilo que Deus queria que andasse. Em terceiro, a arca, o barco gigante pela qual Noé salvou a sua família. E por que esses homens fizeram isso? Aqui o texto no versículo 7 diz: assim Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A justiça que veio sobre Noé, não é porque Noé era um bom construtor de barcos, irmãos. Não é que Deus falou, ó, rapaz, o cara faz um estaleiro aí, coisa top, vai entrar no céu por ser um bom barqueiro. Não é isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, Gênesis capítulo 6, falando sobre Noé, logo de início, o testemunho das Escrituras sobre Noé é que Noé era um homem justo. Quem era criança aqui, eu decorei isso aí até bastante pelas musiquinhas, né? A Gigi, a Isa, que a gente colocava, falava, Noé é um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ele seguiu o exemplo de Enoque. Segundo o padrão de fé que estava na vida de Enoque, assim também foi Noé. Noé foi influenciado diretamente em sua prática, em sua vida, por aquilo que ele sabia de Deus, a ponto de Deus levá-lo a construir uma arca no meio de um deserto. Quando Noé começou a construir uma arca, irmão, não tinha nem um rio perto. Não é como um estaleiro que nós estamos acostumados a ver, que é na beira do mar ou na beira de um rio, onde os barqueiros vão construindo o seu barco e de tempos em tempos ele testa ali na água, tira, ou faz aquele barco enorme e enche aquele dique, o barco flutua e ele sai para o mar. Não. Noé, hoje de manhã eu coloquei Moisés construindo a arca, tá, irmãos? Então Noé está tranquilo aqui, tá? Até teve uma criança que me alertou, pastor, não é Moisés, foi, tira o Moisés da arca. A arca é do Noé, avisa aí, tá? Então, de boa. Noé, irmãos, construiu uma arca no meio de um deserto. Não tinha nem um rio, nem um lago por perto. E mais, até então, não havia caído uma única gota d'água do céu sequer. Nunca havia chovido. E Noé constrói um barco gigantesco no meio do deserto, dizendo para todos o seguinte: Deus viu a maldade de vocês e vai destruir tudo isso aqui com água. E se você quiser ser salvo, você vai entrar dentro do meu barco. O que vocês acham que eles pensaram de Noé? Noé tinha 500 anos de idade, foi o velhinho endoidou. Quando Noé começou a construir a arca, ele tinha 500 anos. E o empreendimento da arca durou 100 anos para a sua confecção. Ele parou a sua vida, ele parou a vida da sua família por 100 anos para construir um barco no meio do deserto, porque ele cria na palavra futura de Deus, que Deus enviaria um juízo e que ele seria salvo pela obediência, pela fé em Deus, ao entrar dentro daquele barco. Você faria, irmão? Hoje a gente olha para lá, né, maravilhoso, tal, com quentinho já nas costas, imagina. Eu nem fiz 50, já estou meio cansadão, né? Eu acho que nem eu entraria, talvez a gente teria dificuldade de entrar no barco, quanto mais de fazê-lo. Se Deus te pedisse para você viver uma vida totalmente diferente daquilo que o mundo vive lá fora, porque de fato Ele te pede isso, lembra? Isso aqui tem um paralelo direto com a nossa vida nos dias de hoje. Tem um paralelo direto na nossa vida nos dias de hoje. Noé, pela fé, viu o julgamento de Deus pelo dilúvio, apesar de ninguém tê-lo visto. Sua fé levou-o ao trabalho, e por conta da sua atitude, todas as nações ao redor, todo aquele povo perverso e descrente foi condenado, porque eles não conseguiram ver aquilo que Noé via, porque Noé só conseguia ver pela fé. Um empreendimento gigantesco,
que tomou 100 anos da sua existência para salvar a família, porque Deus enviaria o juízo. Irmão, não se engane. Nós não estamos fazendo arca, mas quando você fala em salvação pela cruz, o apóstolo Paulo já dizia lá, mais de 2000 anos depois de Noé, a salvação pela cruz é loucura para o mundo. Agora imagina nos dias de hoje, mais de 2000 anos depois de Paulo. Irmãos, o mundo de fato acha que a gente é louco. Mas a fé de Noé condenou a incredulidade dos outros. A sua obediência condenou o desprezo e a rebelião dos incrédulos, assim como a fidelidade da igreja é uma ferramenta de Deus para condenar os incrédulos. Os bons exemplos são uma ferramenta de Deus, tanto para a conversão quanto para a condenação dos pecadores. Isto mostra como eu e você, como crentes, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós já estamos advertidos para que fujamos da ira vindoura e precisamos ser movidos pelo temor santo de Deus, refugiando-nos em Cristo, para que de fato cheguemos a receber a herança da justiça que vem pela fé. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que a gente fala que vai para o céu. Ou você acha que Deus vai mandar um Boeing estacionar no aeroporto de Maringá? Até para isso você precisa ter fé. Tá? E a gente entrar nesse Boeing e vai subir. Noé viu o invisível, irmãos. A sua fé percebeu coisas que transcendiam o universo físico. E olha o paralelo conosco. A nossa fé percebe coisas que o mundo não vê. Nós falamos de uma realidade que o mundo não acredita. Nós falamos de um viver futuro, de uma eternidade com Cristo que o mundo não aceita. Nós falamos de remissão de pecados e o mundo não quer nem saber de conceito de pecado. Assim como Noé, nós somos chamados a uma fé que nos leva a ver já, no presente, as coisas que são do futuro, mas que mesmo sendo do futuro são certas, porque Deus as prometeu e porque cremos que Ele irá cumprir. O iminente dilúvio de juízo ainda não era visível para ninguém, quando a palavra veio a Noé para advertir o povo. Ele construiu a arca em resposta reverente à advertência divina, e através da sua obediência, a sua família recebeu a salvação. O mundo incrédulo foi todo condenado por causa da sua preocupação com o presente, mas Noé herdou a justiça que vem pela fé, daqueles que veem aquilo que Deus mostra e que o mundo não consegue ver. Eu e você somos assim. O Senhor nos chama a viver por essa mesma fé. Quando nós falamos que estamos vivendo por Cristo, nós estamos construindo arcas. Quando nós nos abstemos do mal, quando nós nos afastamos daquilo que é mundano, nós estamos entrando dentro dessa arca. A fé de Noé condenou o mundo, porque os seus contemporâneos se fizeram surdos diante da proclamação da mensagem divina. O nosso mundo se faz surdo diante da mensagem do Evangelho. Querem até mudar a mensagem do Evangelho. Muitas igrejas já estão até mudando essa mensagem do Evangelho. Eu fico pensando, se nós esvaziarmos a autoridade das Escrituras, vamos pregar sobre o que daqui uns dias? Sei lá, vou trazer um livro de receita da Ana Maria Braga para pregar sobre uma receita santa, alguma coisa assim. Porque, irmãos, se a Bíblia não for palavra de Deus, para que nós a usamos? Nós poderíamos pregar num livro de qualquer outro filósofo. Se nós não crermos na inspiração e na inerrância das Escrituras, que essa é a verdade de Deus, nós estamos fugindo da arca. Porque o mundo acha que isso aqui é loucura. E não se engane, haverá também um juízo nos nossos dias. Assim como houve no tempo de Moisés, nós, eu e você, a igreja, está manifestando o evangelho da salvação para todos os incrédulos, dizendo que hoje nós temos um reto e justo juiz diante de Deus, mas um dia Ele virá para julgar todas as nações. Noé sofreu o rechaço, porque ele era diferente dos seus vizinhos. Deus lhe recomendou a tarefa de construir um navio enorme em meio a um território seco, e embora o mandato de Deus não parecesse ter sentido, Noé obedeceu, e quando ele obedeceu, tornou-se motivo de chacota e de desprezo.
É por isso, irmãos, que o autor de Hebreus evoca esse exemplo também. Pois tal qual os judeus estavam rechaçando e desprezando o evangelho de Cristo naquela época, o povo rejeitou Noé. Noé é um exemplo de fidelidade diante do impossível. Quando você e eu obedecemos a Deus, nós não devemos nos surpreender se nos considerarem estranhos, fanáticos, chatos e tantas outras coisas. É porque a nossa obediência faz com que a desobediência do outro seja aparecida. Tal qual uma luz que é ligada numa sala suja. Imagina você que a sala está toda escura. E você entra assim, você até dá aquela escorregão, você fala, nossa, quando você liga a luz, aquilo está cheio de poeira. Não foi a luz que empoeirou o ambiente. A luz só fez com que você visse a sujeira que já estava lá. Quando a luz do cristão brilha no meio das trevas, inevitavelmente ela vai mostrar a sujeira do mundo. Noé, de fato, creu que Deus julgaria a terra por meio do dilúvio e agiu de acordo com a sua fé. Ele construiu uma arca como evidência da sua fé. Ele colocou os animais na arca de acordo com a sua fé. Ele entrou no barco com a sua família de acordo com a sua fé. Ele fechou a sua arca e deixou todos os incrédulos e o seu velho mundo para trás de acordo com a sua fé. Ele viu as águas caírem do céu e inundarem toda a terra de acordo com a sua fé. Ele viu a humanidade toda ser destruída pelo dilúvio de acordo com a sua fé. Ele aguardou as águas secarem de acordo com a sua fé. Ele sobreviveu ao dilúvio por meio da sua fé e foi justificado juntamente com a sua família por meio da sua fé. Uma fé que agrada a Deus, irmãos. É uma fé que molda a nossa visão de futuro, a nossa esperança. É uma fé que faz com que nós vivamos aqui, hoje já, como cidadãos dos céus. Paulo diz isso aos Colossenses. Vocês que já estão justificados por meio de Cristo Jesus, vocês são concidadãos do céu. Então, vocês têm que pensar nas coisas lá do alto, não é nas coisas daqui. Essa é a fé que havia na vida de Noé. Então, irmãos, uma fé que agrada a Deus, ela tem 3 aspectos muito bem claros. Ela molda a nossa adoração, sabendo que nós só somos aceitos por intermédio de Cristo. Ela molda a nossa vida diária, nos chamando a um viver de obediência. E ela molda a nossa expectativa de futuro, a nossa esperança, fazendo com que nós vivamos aqui as realidades que já são garantidas para nós no futuro. Será que eu e você temos tido uma fé que agrada a Deus? Eis alguns critérios objetivos pelos quais nós podemos fazer de novo lá a avaliação proposta no início do sermão. Será que nós temos vivido de acordo com aquilo que Deus tem para nós? Com aquilo que Deus requer de mim e de você? Porque o que Ele quer é que nós tenhamos uma fé genuína, uma fé que é de vida, de fato, de verdade. Como disse Jesus quando encontrou aquela mulher na beira do poço de Sicá, e ela estava preocupada, onde a gente vai adorar a Deus? Aqui, lá. Jesus diz, Deus é Espírito. E é necessário que que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que nós vimos estampado nas vidas de Abel, Enoque e Noé. Uma fé genuína, em espírito e em verdade, que culminou em adoração, testemunho, obediência e confiança futura. Será que a nossa fé tem agradado ao Senhor hoje? Peça para que o Espírito Santo te ajude a fazer essa avaliação aí. Faz uma prova de 2 agora, sabe? Chama o Espírito Santo para me ajuda aí. Vamos fazer essa prova junto. Como está a sua adoração? A fé que agrada a Deus move por meio de Cristo. Faz com que você ofereça culto a Deus diferente. Até o conceito de culto. Às vezes a gente fala, eu vou ao culto, eu vou assistir culto, eu vou participar do culto. Não, você veio aqui oferecer culto. Você não veio aqui como um espectador. Uma fé genuína faz com que você ofereça a Deus culto. É por isso que você participa das canções, da oração, dos joelhos dobrados, do coração quebrantado. Porque essa é a fé que molda a Deus. É aquela que entende que é aceita diante de Deus por causa de Jesus.
que vai a Deus e se apresenta diante dele somente pelos méritos de Cristo. Como está a sua adoração? Como está a sua vida diária, dia a dia? Porque a fé que agrada a Deus nos leva a andar com Deus o dia todo dia, todos os poetas dos nossos dias diriam, na chuva, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, qualquer lugar, onde você estiver. Você é chamado a testemunhar da sua salvação em todos os lugares. No seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, na escola, na rua, onde você estiver. Testemunhe com intensidade, mesmo que ninguém mais aceite. Mesmo que isso gere rejeição. Você é chamado a andar com Deus, ainda que ninguém queira andar. Como está a sua esperança? A fé que agrada a Deus não está presa às coisas daqui. A gente é muito circunstancial, irmãos. E a gente precisa parar um pouco de ser circunstancial. Na verdade, nós precisamos trazer as realidades do céu aqui para a nossa vida. Porque uma fé que agrada a Deus vê o invisível. E espera a redenção eterna que Deus já tem reservado para os seus. Nós temos os exemplos nas Escrituras. É uma fé que aponta para uma vida de santidade tão intensa, que manifesta o evangelho da salvação todos os dias, que se preocupa com a santidade particular. Essa é uma fé que agrada a Deus. Que ainda que ninguém esteja vendo se você está pecando ou não, você sabe que a sua vida se passa diante de um Deus que tudo vê, que te conhece na intimidade. Um Deus que te aguarda na eternidade. Que nota você daria aí para a sua fé? Depois você vai para casa, faz o exame lá e vê se você passou. Não há reprovação, ou melhor, não há segunda chance. Há aceitação ou reprovação. Você fala, pastor, mas eu estou perdido. Vai em Jesus. Fala, Senhor, põe meu nome no seu trabalho. Põe meu nome na sua prova. Me coloque diante dos seus méritos. Porque o Senhor recompensa aqueles que vão a Ele pela fé. Que o Senhor nos ajude. Que o seu Espírito Santo nos ajude a nós confessarmos essa fé e vivermos diariamente uma fé que agrada a Deus hoje e todos os dias da nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra e porque é o Senhor que tem infundido em nós essa fé que te agrada. Que de fato nós vivamos essa realidade, que nós olhemos para as Escrituras, Deus, e pautemos a nossa vida de acordo com as Escrituras, para que nós o agrademos em tudo aquilo que fizermos, não pelos nossos méritos, mas pela fé que temos em Cristo Jesus, que nos justifica e que molda a nossa adoração, o nosso viver e a nossa esperança de futuro. Guarda-nos sempre em Ti, Senhor. Faz-nos mover e viver em Ti, hoje e todos os dias.